Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, estamos voltando com o Ponto de Vista, conversando com todo o estado do Paraná, nossos 399 municípios onde nós chegamos com a força da Rádio T, e também aí nas áreas próximas ao Paraná, com São Paulo, Mato Grosso, vocês que nos acompanham. Santa Catarina, viu, Tocha? Sabe que o S de Santa Catarina, nós estamos recebendo mensagem de Concórdia, Santa Catarina, perto de Chapecó. Então, muito obrigado a todos que sempre nos prestigiam, né? Nós tivemos aí uma oportunidade nesse primeiro bloco de uma entrevista muito bacana, uma mistura de incentivo, de estímulo para o investimento, né? Na Excelência Disney, muito interessante mesmo. Espero que você tenha gostado. E agora eu quero falar com os municípios, né? Todos os municípios têm problemas que são assim protocolares, são iguais, né? Se você falar com os municípios do Paraná é uma coisa, de Santa Catarina também, é tudo igual, Rio Grande do Sul, enfim. Por quê? As cidades crescem e automaticamente, nem todas aquelas que estão em franca evolução, mas todas trazem com elas problemas, né? Os políticos, eles são escolhidos exatamente para resolver o quê? Problemas. Se fosse para comer a coxa e a sobrecoxa, daí sobra amigo, né? Mas o pescoço e o pé da galinha só fica você e a galinha. E o gestor público tem que assumir este pé e este pescoço. A hora da catequese é a hora da precisão. E quem é escolhido para dar aula na catequese é o gestor, é o prefeito, né? É o vereador que está aí dentro do município, que é o para-choque da cidade. E os prefeitos têm um problema muito sério, muito sério. A regularização fundiária desses lotes urbanos é um problema para o prefeito, porque ele perde também a arrecadação. É um problema para o prefeito, N fatores. Agora, o pior de tudo é a pessoa ter uma casinha e saber que ela não é dona. Isso é terrível. Eu já tive a oportunidade de participar de entrega de chaves em situações, e a emoção que é de uma pessoa ter a certeza que aquele berço é dela, daquela primeira pátria é dela. Porque a pátria é um todo, mas a primeira pátria é ali onde você pisa e você diz: filho, este pedaço de terra é meu, é nosso, aqui nós estamos tranquilos. E aí os municípios se batem numa questão que é a regularização fundiária. E nós tivemos a satisfação de conhecer um profissional, um advogado, uma empresa que trabalha com isso no Rio Grande do Sul e está se estendendo ao nosso estado. Então que seja bem-vindo, porque ele vai, com a sua expertise, trazer a oportunidade de ajudar as prefeituras e principalmente ajudar aqueles que precisam na regularização fundiária dos seus lotes. Tudo bem, Rodrigo, gremista, como vai? Bom dia, João, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio T, e bom dia ao Paraná e à nação gremista, né, já que tu me entregou de cara que aqui nos ouve. Sabe que o Paraná tem muito, né, tem muito disso. Claro, tem lá os atleticanos, os coxa verde, os operarianos, o Londrina e não sei o que, tá? Mas tem muita gente oriunda do Rio Grande do Sul, né, e que disputa um Grenal toda hora, né? Povo inteligente, né? O povo azul é um povo inteligente. Mas isso não me entrega. Eu trazendo a empresa agora aqui pro estado do Paraná, não dá pra me entregar tanto assim, né? Como o Grêmio. Tem Colorado lá na Baleia também, então. Não, mas tem Grenal todo dia na minha casa. Pra minha esposa é gaúcha, é colorada. Eu sou gremista, então tem Grenal todo dia. Mas, Rodrigo, me conta uma coisa. É satisfatório essa opção que você fez de vida? Você é oriundo de uma família que se relacionava com cartórios e tal, e você me contava, né, desde os 12, 14 anos, sempre nesse meio, né? É legal você poder organizar a vida de alguém, né, para alguém. É muito legal, é muito legal. Eu, como tu estavas falando, eu nasci dentro de um cartório. Então nós temos o cartório Balém lá em Caxias do Sul, segundo tabelionato. Até uma curiosidade para o povo do Paraná, o meu avô, Ítalo João Balém, foi o primeiro tabelião concursado do primeiro concurso do estado do Rio Grande do Sul. Então isso nós estamos falando lá de 1947. Então a tradição da família Balém nessa questão de papéis, nessa questão de lidar com a propriedade, né? A tua introdução foi perfeita falando sobre isso.
mas lidar com a propriedade, o direito sagrado da pessoa poder bater no peito e dizer que o terreno dela é dela, a gente já lida há muito tempo. Então, foi lá nos balcões do Cartório Balém que eu aprendi, vi e entendi. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, porque eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei dessas encrencas, né, de entender as encrencas, as histórias das pessoas e, sobretudo, levar uma solução para poder resolver. Então, lá no balcão do Cartório Balém, eu comecei a aprender alguns conceitos, algumas questões ligadas a essa questão tão importante que é a regularização fundiária. Ô, Rodrigo, me fala uma coisa, doutor. Qual é o problema hoje, o maior problema hoje que os municípios, que as pessoas encontram nesse assunto? E tem muito disso no Paraná? Você já tem estudos do Paraná? Sim. A realidade aqui do Paraná ela é muito parecida com a do Rio Grande do Sul e muito parecida, por que não, com o Brasil. Para te ter uma ideia, João, 70%, eu assumo dizer isso aqui publicamente para todo o Paraná que nos escuta, 70% do país é irregular. 70% dos imóveis do Brasil não possuem propriedade. As pessoas simplesmente moram e estão lá hoje. Muitas dessas pessoas sem uma infraestrutura adequada, os municípios sem arrecadar impostos e frustrando, né, o sonho de todo brasileiro, que é ter a casa própria, é ter a titularidade, é ter o imóvel regular. E é isso, a partir do advento da REURB, que em 2017 veio, essa possibilidade de regularizações em massa. Então hoje existe uma lei que nos possibilita avançar nas regularizações em massa. Muitos prefeitos, talvez alguns por desconhecimento, né, e outros por falta de coragem, eu achei muito importante a tua colocação inicial, não tem coragem de enfrentar esse tema tão importante. Mas realmente a questão da moradia, a questão de ter uma moradia digna, de ter um bairro regular, é um direito fundamental. Mas por que, Rodrigo, falta de coragem? Porque eu acho que a coisa mais gratificante que tem para um gestor é você entregar a propriedade para alguém, de fato. Só que o entregar, e aí que eu entro já fazendo até um comercial daquilo que nós fazemos, foi justamente numa esteira de um problema que as prefeituras têm. A falta de coragem, muitas vezes, João, é enfrentar a falta de recursos. As prefeituras muitas vezes não têm recursos para atender a demanda da regularização fundiária e também não tem, muitas vezes, a questão da legislação local, o entendimento local de como fazer a regularização fundiária. Então, é a falta de conhecimento, muitas vezes, com a falta de recursos. E às vezes não é também a falta técnica, por exemplo, tem municípios que não têm estrutura técnica, gente preparada para essa nova legislação e tudo mais. Exatamente. Existe uma lei federal que ela regra exatamente tudo aquilo como tem que ser feito. Tá? Só que quando a gente fala, e a maioria dessas pessoas que eu coloco, se trata da REURB-S. O que é o S? É a REURB social. E nessa REURB social, a obrigação legal da entrega seria dos municípios. E aí que nós começamos a enfrentar esse problema que muitos municípios, inclusive aqui no Paraná, já têm nos atendido e entendido a solução que a gente traz. O município hoje, como eu disse, não tem recursos e muitas vezes não tem técnicos para entregar. E os bairros estão lá, João, clamando por uma possibilidade, clamando por uma regularização. Estou falando aqui agora e peço a atenção para os presidentes de bairro que nos escutam. A REURB, ela proporciona a regularização em bloco e essa regularização fundiária, ela pode partir das comunidades. Ou seja, as comunidades podem buscar uma empresa que entregue para o município aquele trabalho que o município deveria fazer. Muitos vão dizer, olha, tu está dizendo aqui no ar que os municípios vão receber uma questão que eles deveriam ir lá buscar. Exatamente. E que a população vai pagar por isso? Exatamente. Olha, na prática, Rodrigo, até pela experiência que eu tenho da coisa pública, na prática o que acontece hoje dentro dos municípios tem funcionários bons, tem funcionários dispostos a ajudar, tem tudo isso. Agora, não se faz uma qualificação nessa área, não se dá estrutura para o funcionário. Tem funcionário que quando tem carro não tem gasolina, quando tem gasolina e assim, essa história toda. Então, para o município, claro, para esse funcionário, ter um braço forte de alguém que faça isso por ele e ajude e ele colabore, é fantástico. É fantástico, não tem... Eu acho que este é o caminho para somar, para ser bom para o município e ser bom para os munícipes. Sem dúvida, eu em cima desse discurso que eu escuto, e aí eu falo até da coragem, porque muitas vezes é do próprio prefeito reconhecer a limitação que existe dentro dos municípios e permitir
que uma empresa, um braço terceirizado, vá para a população, todos ganham. Todos ganham. No nosso sistema, nós conclamamos normalmente os presidentes de bairro, movimentamos as comunidades e aí nós vamos a essas comunidades levar a possibilidade de regularização. Então, a comunidade toma o protagonismo de buscar a regularização. Eles é que levam para o município aquilo, como eu disse, que o município deveria buscar. Qual é o grande ganho? O grande ganho é tempo. Aquela regularização fundiária, e basta vocês olharem para trás, vocês que nos escutam e estão numa situação irregular, vejam quantos anos vocês estão aí escutando promessas e aguardando, aquele dia que nunca chega. Então hoje, o que nós estamos trazendo para o Paraná é um sistema de regularização fundiária. A Balém Regularizações tem isso hoje com sucesso lá no Rio Grande do Sul, que é justamente isso. É uma possibilidade de aproximar a comunidade, dando a ela o protagonismo de buscar a regularização para o município. Todos ganham, todos ganham. Olha, o interessante eu lembro uma ocasião que fui secretário de Assistência Social lá no município de Ponta Grossa, que nós fomos fazer uma entrega, né, e a mulher falou assim, que bom, agora minha filha que está morando em São Paulo, ela vai poder me mandar a carta, que não chega, né, porque daí não tem o nome da rua, não tem o nome no número da casa. Daí então ela marcava, cara, a filha mandava a carta de São Paulo para ela, né? Marcava num outro bairro, para um outro parente deles lá que tinha, né? Tinha nome de rua, tinha número, tudo. E daí de vez em quando ela pegava o ônibus e ia lá, não esperava vir no domingo, que parece que naquela época tinha o transporte gratuito. Do domingo daí ela ia buscar a correspondência, uma coisa. É um absurdo, cara. E daí quando foi feita a regularização da casa dela, do lotinho dela, ela disse que bom, agora eu vou ter número e daí eu vou poder... Daí começou outro processo, né? Claro, daí vereadores e tal fazem o nome da rua e tal, que isso eles adoram fazer. E aí já mandava bala. Então assim, eu acho que os vereadores, as câmaras municipais, os prefeitos estão tendo uma oportunidade legal. E é legal também porque vocês já têm um histórico nesse trabalho, né? Que você está entrando no Paraná agora, a porta de entrada vocês optaram pelo município de Ponta Grossa, né? Exatamente, nós fixamos já uma sede, inclusive, em Ponta Grossa. Porque eu acredito muito nisso, né? Quando a gente lida com o direito real, com o direito das pessoas, o direito real de propriedade, a empresa tem que estar no lugar. Então eu tenho essa premissa de que nós temos que estar aqui no estado e nós já temos a empresa ativa no município de Ponta Grossa. Por exemplo, um município menor, né? Vamos pegar aí um município menor, né? Não nesse porte maior. Toledo eu já considero uma cidade grande, né? Uma cidade pujante, mas algum município bem pequenininho, lá Laranjal, por exemplo. Você tem lá um município pequeno, você pode fazer um trabalho lá também? Você tem condição de operar lá também? Posso. A Balém Regularizações, ela tem toda a equipe própria e pode atender em todo o estado, em todo o país. Então nós temos ampliado, né, as nossas atividades hoje, buscado aí algumas parcerias locais, mas toda a estrutura de técnica e a estrutura financeira, ela é gerada na nossa empresa lá no Rio Grande do Sul. Então nós estamos expandindo a empresa, abrindo oportunidades, porque tu sabe, João, tu falava na questão da regularização e me veio um dado importantíssimo, é o benefício que a regularização traz para os municípios, inclusive financeiro. Tu sabia que todos os terrenos regularizados, as pessoas que regularizam os terrenos, 75% acabam reinvestindo no próprio imóvel. Então a regularização fundiária, ela traz riqueza para esses municípios. Hoje... Como é que é? Desculpa, isso aí é interessante esse dado aí. 75%? 75% de todos os lotes regularizados, os proprietários dos lotes investem dinheiro na propriedade. Claro. Então ele tem a garantia que é dele. Exatamente. O cara não vai fazer ele tem uma casinha lá, mas ele fica com aquela casinha o tempo inteiro, porque o lote não é dele, ele fica com medo o tempo inteiro. Daí quando regulariza, ele diz, bom, agora é meu, agora eu vou fazer uma puxada, agora eu vou fazer uma garagem, agora não sei o quê, daí movimenta o comércio de matéria de construção e aí vai. A cadeia num todo. E aí tu imagina, tem um outro dado importante, interessantíssimo, tu sabia que tem de 12% a 20% de aumento na renda per capita. Olha que interessante esse dado. Eu estou falando tudo isso em dados técnicos e estudos. De 12% a 20% de aumento na renda per capita das famílias que regularizam os terrenos. Aí tu vai dizer, o que tem a ver a regularização com isso? Quando tu tem o teu ninho seguro, tu fica seguro para voar mais alto. Então isso são dados econômicos que se tem hoje da realidade do impacto que se tem na regularização. Em Caxias do Sul, para te ter uma ideia, João,
A gente teve um aumento, em Caxias a gente tem uma lei municipal que se chama Esse Terreno é Meu. Em Caxias do Sul... Tem 600 mil habitantes. É uma mega da cidade. Caxias do Sul é a terra era um polo, era uma cidade agrícola, né? Então nós vivíamos de uva até os anos 70. Aí veio a Marco Polo e a Randon, tá? Que são duas empresas que transformaram Caxias do Sul no segundo polo metal mecânico do país. Então tu imagina a quantidade de empregos que isso atraiu. E aí a cidade começou a crescer de uma forma irregular, porque os meus conterrâneos começaram a vender as terras sem o devido cuidado. Então tinha muita gente atraída pelo emprego que chegava lá em Caxias, eles ocupavam as colônias, né, que hoje é a cidade, e diziam, vem morar aqui, tu pode construir na minha fazenda. Tu pode construir na minha fazenda e eu te alugo. E hoje a fazenda virou cidade. A fazenda virou um bairro. Então hoje o bairro engoliu a cidade. Então Caxias hoje ainda é mais irregular do que regular. Isso o país inteiro. É regra básica, né? Todas as cidades são assim, né? E eu acho que outra coisa que faz com que aumente o fluxo econômico, a regra de comprar mais também, é a questão da autoestima, né, cara? Você estar numa área que você sabe que é tua, te dá essa tranquilidade de você fica mais com vontade de estar melhor, de tirar um mato que tem lá, tem um pé de guaxumba lá, você vai lá e arranca, né? Porque aqui tá no meu mato, né? Cuidado daquilo que é teu. Agora... E mais, né, João, tu imagina aquele pai de família, né? Vocês aí que são pais de família, que estão numa propriedade irregular, a gente tem que cuidar o dia de amanhã, né? Então daqui a pouco aí tem o falecimento, a sucessão. Então quando eu falo em regularização fundiária, eu estou falando em segurança. Segurança para as famílias, segurança para os sucessores, né? Doutor, me diga uma coisa, é obrigação do município a regularização? A regularização social é. A social é obrigação do município. E na específica, que é outra modalidade, para aquela classe média alta, o município tem também a obrigação, porque ele tem a obrigação de fiscalizar. Esses loteamentos irregulares, eles aconteceram aí às claras, às vistas de todos, inclusive dos próprios municípios, que não fiscalizaram. Então o município tem o poder de polícia constitucional de fiscalizar. Então a obrigação, sim, pela lei, recai sobre os municípios. É o município responsável pelo recebimento, pela gestão e pela possibilidade de regularização para os sociais, mas muitas vezes não faz. E às vezes os municípios, eu tenho até medo de, quando a gente está com alguém que tem conhecimento amplo, que nem você tem, doutor, dá medo de fazer comentário, mas eu vou arriscar. Às vezes eu acho que até se corre o risco de você, dos municípios fazerem uma licitação, né, para regularizar. Aí vem aquelas empresas picareta, desculpa o nome, fazem um preço de banana para fazer a regularização e, moral da história, não fazem, né? Então pega o din-din do município, vai à bucha, o Tribunal de Contas depois entra, o prefeito tem que se virar também e o troço babau, né? É perfeita a tua colocação. Perfeito. É o que a gente vê por aí. Daí esse sistema completamente diferente que nós fazemos. A empresa, a Balém Regularizações, ela não quer e não necessita e não tem no primeiro momento até interesse que o município arque com os custos. O que nós queremos é que os municípios abram sim as portas para aceitar a regularização, que incentivem as comunidades a buscarem a regularização e façam a parte dele, que é a análise o mais rápido possível, porque a entrega, João, é feita pelo prefeito. Então, peraí, deixa eu entender de novo. O método de trabalho de vocês não é fazer com que a prefeitura pague você, não é isso. Vocês querem somente que a prefeitura facilite o trâmite de documentos, é só isso. Só isso. Quem vai acertar esse trabalho é o próprio dono da área, que vai ter lá uma oportunidade parcelada de pagar esse trabalho, é isso? Exatamente. Tu vê que o benefício é geral, e eu arrisquei isso, a nossa empresa, hoje falo com orgulho, é uma empresa capitalizada, então nós possibilitamos hoje um parcelamento que cabe no bolso aí de todo mundo que nos escuta. A gente entende a realidade do povo, a gente entende hoje as necessidades do povo. Então foi justamente esse sistema, porque não adianta ficar aí aguardando a municipalidade, aguardando aí o poder público vir atender. Então é importante as pessoas buscarem exatamente isso, o protagonismo, a autorresponsabilidade, né? É aquele pai de família dizer que ele que tem que buscar sim a regularização do terreno dele.
Maravilha, olha, até porque, né, as prefeituras, até quero falar aqui com alguns, né, prefeitos amigos, Alcione de Jaguariaíva, o Grola lá de Lunardelli, o Bellinati lá de Londrina, que sempre nos escutam, né, o Álvaro Teres lá de Castro, o Butina, Tibagi, Elisângela de Carambeí, o Henrique de Piraí, todos vocês que sempre estão aí nos acompanhando, lá de reserva, o Lucas, o Patrick, olha, gente, eu acho que é a grande oportunidade para vocês não correr até um risco, né? Sabe por quê, cara? Não tem renúncia de receita se ele não fizer? Claro que tem, claro que tem. Você vai responder para frente. Tem também a questão da própria infraestrutura. O município não pode ser... No momento que o município coloca a infraestrutura numa área irregular, ele está agindo em conluio. Tá? Ele pode ser responsável solidariamente aí por eventuais reclamações dos donos das áreas. Então a questão da regularização fundiária, ela abarca tudo isso, sim. Uhum. Olha, gente, eu percebo, esse dia eu estava falando com o secretário de Planejamento, Guto Silva, e existia uma preocupação do Guto e também do secretário Slaviero, lá do vice-prefeito de Curitiba, que agora é secretário das cidades, o Pimentel. Ele me dizia o seguinte, que a preocupação deles é que eles estavam liberando, né, um valor muito grande para as pequenas cidades, para pavimento, para asfalto. E eles estavam preocupando que os municípios não iam apresentar projeto, porque não tem gente técnica para fazer os projetos. Aí o Guto deu uma ideia, o nosso secretário de Estado de Planejamento, que eu achei fantástico. O Guto pensou em pegar uma equipe que faça projeto e destinar para os municípios para ajudar. Na verdade, o que vocês estão fazendo é isso. É um escritório técnico que tem já uma expertise muito grande, que vem do Rio Grande do Sul, que está chegando no Paraná, que quer prestar esse serviço. Sem custo para o município, só que o município ajude com apoio de trâmite. Simples assim. A gente tem um caso, João, nós temos um caso lá no Rio Grande do Sul, no Monte Carmelo, que eu inclusive vou liderar uma comitiva agora, junto com o prefeito de Caxias, no dia 12 de junho, nós vamos a Brasília. Olha o trabalho que nós fizemos. Nós fizemos exatamente isso que eu falei até agora, a comunidade nos contratou. Nós fizemos todos os levantamentos, os projetos, a infraestrutura. Eu estou falando de uma mega ocupação, 4.000 famílias. Então o que vai acontecer? O município de Caxias do Sul não tem recursos para a parte dele, que é a parte da infraestrutura. Ele não tinha sequer recursos para os projetos. Então o que a Balém fez? A Balém fez os projetos. E agora, juntamente com o município, com uma comissão que se criou lá na Câmara de Vereadores, nós vamos a Brasília com a comunidade pedir recursos ao governo federal para o município de Caxias fazer a parte dele. Então, tu nota a beleza desse projeto e desse processo onde todos ganham. A comunidade faz a parte dela, adianta os recursos, paga a regularização, a prefeitura entra e tem a possibilidade, com esses projetos em mãos, de buscar, inclusive, recursos federais. Todos ganham. Muito bem, nós conversamos aí com o Dr. Rodrigo Wiesenthiner, vou te ajudar. Wiesenthiner Balém. Ele é advogado, eles têm um escritório com várias áreas, né? Mas uma das áreas mais importantes que está atuando é na regularização fundiária. Parabéns, doutor, muito obrigado. Obrigado por escolher o Paraná, né? Por trazer ao Paraná essas oportunidades. Espero que os prefeitos se atentem a isso e principalmente mais do que os prefeitos, que as pessoas se atentem a essa questão de que vou organizar a minha situação fundiária. Este pedaço de terra vai ser meu de verdade, né? E isso é muito legal. Muito importante. Olha, eu te agradeço de coração o espaço. E, meus amigos do Paraná, regularizar é preciso e a hora é agora. Um bom fim de semana a todos e um grande abraço. Quem quiser mais informações pode entrar no qual Instagram, doutor? Rodrigo Balém Oficial. Rodrigo Balém Oficial. Ou Balém Regularizações. Balém, B-A-L-E-N, Regularizações. B-A-L-E-N. Isto. Aí, procurou aí, você vai encontrar. Hoje em dia tá muito fácil, né? Senhores, nós estamos encerrando assim mais um programa nesta manhã de sábado. Muito obrigado a vocês que nos acompanham sempre. Paraná, obrigado pela confiança na Rede T de Rádios, né? Cada dia mais a gente sente o Paraná crescendo e a T junto. Isso é bom demais. Parabéns ao Estado também pela iniciativa desse movimento que teve em Foz do Iguaçu nessa semana, desse encontro maravilhoso proporcionado aí pelo Trade de Turismo de Foz do Iguaçu e também pela Secretaria de Estado, secretário Márcio de Turismo, governador Ratinho
Enio Verri, presidente da Itaipu, onde reuniram todas as forças do Paraná no turismo para apresentar o turismo para o mundo. Parabéns pela iniciativa de vocês, porque olha, o nosso turismo tem tudo e está avançando muito. Que bom, só notícia boa. Ô, Glória, as ruins tem também, mas não deixamos para outra hora, né? Estamos começando o final de semana, só alegria. Senhores, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até sábado que vem. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbiero, aqui na Rádio T.